Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, aqui quem fala é o Alex Lima. Então vamos aí, jabá duplo, dobradinha, é o segundo vídeo hoje que eu faço pro jabá. E nesse vídeo eu quero tirar a dúvida de Cristiano Araújo, que mora em Realengo, aqui no Rio de Janeiro. E o Cristiano é aluno do curso Elétrica e CIA, está fazendo o treinamento, está lá ainda no módulo, nos princípios ali, no começo do curso, onde ele está aprendendo um pouco os fundamentos da energia solar. E ele já sabe que ele vai ter pela frente o módulo off-grid e depois o módulo on-grid. E ele me fez a seguinte pergunta, me acionando pelo Zap. Ele perguntou: professor, qual o melhor sistema para poder trabalhar? Eu pretendo montar minha empresa de instalação de energia solar. E qual é o melhor sistema que eu devo estar oferecendo para os meus clientes? Certo? Isso me fez lembrar a grande discussão que existe nas redes sociais sobre qual o melhor sistema, on-grid ou off-grid, sistema isolado ou sistema conectado na rede. E aí, quando surgem essas discussões, é lógico que a pessoa está fazendo o comentário dele, dando a opinião dele, baseado na experiência pessoal de uso. Eu prefiro usar off-grid porque eu não preciso dar nenhuma satisfação para a companhia elétrica e etc, etc. Aí o outro diz: eu prefiro on-grid porque o off-grid você tem o gasto excessivo das baterias. Aí o outro responde: mas o meu projeto é um projeto que vai ser para alimentar isso, aquilo, outro, e as minhas baterias vão cobrir isso e não vou ter gasto excessivo. E isso fica aí realmente um debate violento desse assunto, certo? Não tem aí uma definição de qual é o melhor sistema, porque cada um tem os seus argumentos do porquê que é melhor. Mas na questão aí do Cristiano, a situação muda, porque ele vai oferecer um serviço para um cliente. Esse cliente não tem conhecimento técnico, esse cliente não tem noção de como funciona aquilo tudo, ele não vai entender nada. Então quem entende do assunto é o técnico instalador ou o engenheiro que vai fazer todo o projeto e etc. A equipe é que entende. Então você que vai ter que definir para aquele cliente qual o melhor sistema, on-grid e off-grid. Nesse caso em que você vai atuar profissionalmente, o sistema off-grid, o sistema com bateria, só realmente é recomendado em casos em que o cliente esteja no lugar realmente isolado, que não tenha uma distribuição de eletricidade, um fornecimento de eletricidade por alguma companhia. Ele está lá no interior, onde não tem eletricidade. Nessas condições, realmente, para aquele cliente, somente um sistema off-grid. Legal? Já num lugar onde você tem aí o fornecimento de eletricidade, o recomendado é você colocar on-grid. Aí você pergunta: mas quem criou esse padrão? Por que tem que ser dessa forma? E se eu quiser oferecer para o cliente o off-grid, olha, realmente você pode fazer isso. Mas a questão é, quando o sistema off-grid, ele tem uma série de fatores muito além do on-grid. O sistema com baterias, ele é mais complexo, ele tem uma manutenção, certo? Muito maior do que o on-grid. O on-grid você instalou, no máximo de 6 em 6 meses você tem que ir lá, fazer uma limpeza nos painéis, consultar se os conectores estão corretos. Geralmente você monitora a geração através de um aplicativo no celular, pois você consegue, porque você instalou o sistema na casa de um cliente, você não fica completamente livre daquele cliente, porque você tem que dar garantia,
você tem que acontecer um problema, aquele cliente vai te acionar. Se não tiver na garantia da sua instalação, aí você vai ter que cobrar uma taxa lá dele para poder fazer lá, ver o que está acontecendo e etc. Aí, em alguns casos, até tem um contrato. Algumas pessoas fazem contrato com o cliente. Se você instalar off-grid, você vai ter que toda semana ir na casa desse cliente. Então, para você instalador, uma pessoa que tem um fornecimento, você tem que oferecer ele on-grid, para justamente você não ter essa taxa de visita toda semana, porque você vai ter que monitorar a bateria. Geralmente sistema em 24 volts tem que ver o balanceamento das cargas, você tem que estar consultando o inversor de tensão, ver se está tendo aquecimento e etc, 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 etc. Então, o mais recomendado para você trabalhar é o on-grid. Se lá tem o fornecimento da companhia elétrica, oferece on-grid para ele, porque você vai ter uma instalação mais simplificada, é mais simples a instalação. Tudo bem, tem a burocracia, que depois que você domina toda a burocracia, você já conhece o trâmite, sabe como fazer para poder ir lá, dar entrada, etc, etc. Então isso se torna meio que automático, você já deixa tudo pré-pronto, só edita. Geralmente você também, se for um instalador esperto, você já vai ter uma parceria com um engenheiro, e esse engenheiro já vai preparar tudo isso para você. Você só apresenta, ó, é esse cliente, é essas condições, e ele já vai elaborar, você só vai instalar. Tudo isso eu dou dica no curso, tá? Ó. Então, para quem está interessado em entrar para o mercado, eu recomendo, ó, tá aqui ó, o link, você vai ter um módulo que ensina todos esses detalhes. Então, eu continuo dizendo para vocês, dessa forma, o cliente é isolado, está numa fazenda lá que não tem fornecimento, aí off-grid, certo? E aí você vai ter que fazer uma série de observações, vai ter que dar um pequeno treinamento para o cliente, porque quem tem off-grid em casa, ele precisa estar acompanhando, monitorando bateria, verificando carga. Você vai ter que dar um pequeno treinamento para você não ter que ir toda semana lá, ele mesmo vai monitorando. Caso haja alguma coisa, ele vai te acionar para você ir verificar. Legal? Mas no demais, tem fornecimento on-grid. É muito mais simples a instalação em si. O cliente não vai ter que se preocupar com manutenção, tá? O cliente, você instalador, vai poder monitorar isso através de aplicativo. Ó, hoje eu tive a mesma quantidade de sol, mas eu percebi que a geração reduziu, tem alguma coisa, tem que ir lá verificar. Isso são algumas situações. E às vezes você vai ter que ir lá nesse cliente, tá? Eu sei disso porque eu tenho visto profissionais e eu vejo que esses profissionais, eles mantêm um relacionamento com o cliente após a instalação. Alguns fazem lá um pequeno contrato, qualquer problema ele manda lá, ou ele mesmo vai lá no cliente verificar o que está acontecendo. Certo, pessoal? Eu sei que vai ter gente que vai ter opinião contrária à minha. É estranho, tá? É estranho. Qualquer empresa que já está no mercado, se você for lá perguntar para ele qual é o melhor sistema para poder trabalhar, é lógico, todo mundo unanimemente vai falar para você on-grid, por causa de tudo isso que eu expliquei. Você não tem manutenção exagerada e a instalação é mais simplificada. Legal? Você não tem baterias, você só instalou painéis de inversor de tensão, você já praticamente está com o seu sistema instalado. Legal, pessoal? Agora, o on-grid, você além dessas situações que eu passei para vocês, como por exemplo lá o acarizador, você pode fazer pequenos projetos, como por exemplo tem um aluno que está fazendo uma instalação de uma hidrofonia, né? Ele faz criação de tilápias num tanque, e aí ele tem as verduras naquele sistema de água. Então ele montou um sistema fotovoltaico, está montando só para isso. Você pode oferecer esse tipo de serviço. Um sistema de iluminação para jardim externo, off-grid, é um tipo de serviço que você pode oferecer. Então existe também diversos serviços que pode ser feito com off-grid. Sim, quem se compromete com energia solar, ele deve dominar tudo que abrange fotovoltaico. Quem é do on-grid, ele tem que buscar conhecer o off-grid, porque existe muitas situações que você pode ganhar dinheiro fazendo pequenas instalações, como eu expliquei. Às vezes a pessoa quer fazer ele quer botar toda a iluminação por exemplo, um clube, né? E eu vi uma pessoa fazendo isso, um clube que tenha muita iluminação, e ele fez toda a iluminação off-grid.
com lâmpadas LED, botou várias lâmpadas LEDs e ficou bem iluminado o local. E ele usa a bateria, certo? Com a opção de mudar para a companhia elétrica também. E existem vários. Aí o off-grid, entra a questão de que o off-grid você tem limites. Você tem um limite para você usar, né? As pessoas vêm com muita fantasia com off-grid, botar a casa inteira. E é difícil você fazer isso, você vai gastar muito dinheiro. E aí financeiramente não é legal. Conheço pessoas que por hobby têm para gastar. Então o cara monta um mega sistema, uma mini usina dentro de casa, e aí ele bota ar-condicionado. Tem até vídeo no canal aqui de um amigo nosso que fez uma mini usina na casa dele. Aí ele gosta, é um hobby, é um passatempo, nessas condições, beleza. Certo, pessoal? Amanhã eu tô aqui com um teste, algum teste prático na bancada. Eu estou pensando em botar aqui para funcionar, para a gente ver aqui o sistema funcionar. Não está homologado, ainda não preparei nada, isso aqui por enquanto é só do laboratório, mas em breve vou estar dando entrada nisso aqui para a gente poder ficar com isso aqui, o nosso laboratório também, e isso aqui funcionar, né? Valendo mesmo, funcionando aqui para gerar economia para o nosso laboratório, beleza? Então até amanhã, um forte abraço, tchau, tchau.